Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Mateus 4:17. Aqui, esse versículo marca a mudança, o início do ministério público de Jesus. Até então, Jesus estava ali sendo tentado, ele foi batizado, foi levado ao deserto, foi tentado, e agora marca o início do ministério público de Jesus. E a primeira coisa que ele fala não é sobre grandes milagres, sobre aquilo que ele pode fazer por você ou a propaganda do seu ministério. A primeira coisa que ele fala para as pessoas, para nós, é um convite, uma ordem, uma possibilidade. Ele te mostra que depende de você. Arrependam-se dos seus pecados. É uma atitude que eu e você temos que fazer. Arrependam-se, depende de nós. Você pode fazer ou não pode. A escolha é totalmente sua. A palavra arrependam-se aqui implica o significado de metanoia, que é literalmente mudança de mentalidade, mudança de mente. E aí é como se Jesus estivesse falando aqui: para tudo, para agora. Entenda, perceba, mude. Analisa agora a tua vida, os teus comportamentos, as tuas ações, os teus sentimentos. Analisa o que necessita ser mudado, o que tá bom, ok, o time que tá ganhando não se mexe. Analisa o que tá bom e ok, mas aquilo que não condiz com o que eu venho implantar aqui, com o novo reino, o reino dos céus está próximo, está perto, mude. E aí, é como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês não vão conseguir entender aquilo que eu trago de novo se vocês não trabalharem na mentalidade de vocês, se vocês não transformarem a mentalidade de vocês. E isso é uma busca diária, uma busca constante. Se vocês continuarem com a mente humana, com a mente de sempre, vocês não vão conseguir entender aquilo que eu trago de novo sobre vocês. Então, o que Jesus sugere aqui? Uma mudança de comportamento. A Bíblia fala sobre os pais ensinarem os filhos, que ensinam seus filhos, falem de Deus a toda hora, lá em Deuteronômio, lembra? Falem de Deus a todo momento, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, na rua, no mercado, aonde vocês estiverem, falem de Deus. Só que as coisas foram tão desandando que no tempo que Jesus se fez homem ali, os fariseus estavam impondo sobre o povo um fardo que era totalmente inviável, que as pessoas não conseguiam seguir, não conseguiam levar. E aí quando Jesus chega e fala: o reino dos céus está próximo, ele está falando: eu sou um novo reino implantado aqui sobre vocês, entre vocês. Aprendam comigo, lembra que a gente falou outro dia? Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Então, aprendam comigo, mudem a mentalidade de vocês, arrependem-se dos seus pecados. Ele não está simplesmente falando, impondo medo, dizendo para você que você tem que se arrepender dos seus pecados, ou se não, isso vai acontecer. Não, ele está falando simplesmente: ei, eu tô aqui, eu sou o novo, eu cheguei, eu quero estar entre vocês e ensinar algo que é leve sobre vocês, mas vocês precisam entender isso e desejar mudar. Jesus não chega aqui implantando um novo comportamento, mas quando a gente se achega para ele, se chega perto dele, entendendo que eu preciso arrepender-me, metanoia, os meus comportamentos são mudados. Por quê? Porque eu me sinto necessitada a mudar meu comportamento para me adaptar, para ficar parecida com o meu mestre, para ficar parecida com o meu Jesus. Então eu preciso aqui, analisar quais são os meus estímulos, quais são os meus comportamentos hoje que são descendentes, sabe? Que são herdados, que eu só repito. Eu vou na igreja, eu sou cristã há 15 anos, porque os meus pais são cristãos, porque eu cresci na igreja, mas você mesmo nunca conheceu Jesus. Você simplesmente se criou em um ambiente religioso e acredita que isso seja conhecer a Deus, quando na verdade não é. Você precisa ter essa mudança de mentalidade e entender quem Jesus é, conhecer Jesus, e isso, lamento em te informar, mas isso só vai acontecer quando você entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e em secreto conversar com o seu Abba. É ali que você vai ter um real discernimento da presença de Deus na tua vida. Não é os anos que você passou, se criou dentro de um ambiente religioso e acredita que conheça Deus. Então, aqui eu preciso entender, eu preciso analisar, parar, perceber e mudar comportamentos que eu venho só recebendo, herdando, copiando, mas não parte de mim, nunca partiu de mim isso. O arrepender-se, o querer entender quem Jesus é. Eu preciso interromper esse ciclo automático de repetições e entender que Jesus me chama para romper com as ações que são simplesmente base daquilo que nós sentimos. Então eu acho que eu devo fazer isso porque meus pais falaram isso, porque meus avós falaram isso, porque eu entendi aquilo, porque eu preciso parar de agir simplesmente
com base naquilo que eu sinto. E eu preciso aprender a agir com base naquilo que eu creio, entendendo que Jesus me chama para agir conscientemente. Quando Jesus fala, arrependam-se dos seus pecados, é algo que, para eu me arrepender de algo, eu preciso entender que eu errei, eu preciso entender o porquê que aquilo ali é errado, eu preciso realmente ter vontade de mudar aquele comportamento que eu fiz que era errado. Então, arrependam-se é uma ação, uma atitude consciente. E se eu não entender isso, tudo que eu fizer vai ser esse ciclo automático de fazer, pedir perdão, 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 e eu nunca vou sair desse ciclo de ratinho, sabe? Desse ciclo aqui que você nunca muda, nunca muda, nunca muda, porque você realmente não parou e não teve essa metanoia, não teve essa mudança de mentalidade. Com base nisso aqui, eu preciso, depois que eu entendi qual é o meu comportamento, o comportamento que precisa ser mudado, eu recondiciono o meu comportamento com base naquilo que Jesus me diz aqui. Então, Jesus chega falando que o novo, o reino está perto, né? Arrependam-se dos seus pecados porque o reino do céu está perto. O reino de Deus implantado na terra, quem era o reino de Deus? Jesus. Jesus chegou com o reino, Jesus chegou sendo a implantação de um novo governo, um governo que muitas pessoas não entenderam, pessoas não digeriram o que Jesus chegou para implantar, um novo reino, um novo governo. Então ele chega aqui mostrando um novo caminho, um caminho onde é diferente, não é implantado pelo medo, é implantado pela graça, é implantado pelo amor. E quando eu entendo que eu não preciso andar com Jesus por medo de algo, eu passo a servir a Jesus com amor e os meus reforços para os meus comportamentos passam a mudar, não é mais algo negativo, não é mais medo, agora é amor, porque eu entendo que sou amada e por amor eu desejo retribuir. Quando eu entendo o tamanho do amor de Jesus por mim, eu desejo retribuir esse amor para ele também. Antes era por medo, agora é pela graça, agora é por amor. Eu preciso então trocar esse hábito automático de ir na casa de Deus, porque é um ritual de toda quarta-feira, de todo sábado, de todo domingo, de toda terça, quarta, quinta, sexta, mas eu vou lá, eu não sei nem o que está sendo falado lá, eu entro na igreja e saio do mesmo jeito que eu entrei, até mesmo pior, sabe? Então eu preciso quebrar esse ritual automático do pecado e reação. Eu peco e eu reajo pedindo perdão, eu peco e eu peco de novo. Eu preciso quebrar esse ciclo e eu preciso tomar uma decisão consciente de caminhar seguindo o mestre, de caminhar em sentido aquilo que Jesus traçou para mim. E isso não quer dizer que eu nunca mais vou errar, não quer dizer que eu nunca mais vou pecar, não quer dizer que nunca mais eu vá realmente quebrar um comportamento ou fazer algo que não diga, sabe, respeito a mim. Porém, esse arrependimento, esse ato aqui de arrepender-se é um comportamento que eu preciso exercitar. Eu preciso entender que arrependimento é um treino comportamental. Eu vou me arrepender de algo que eu fiz, vou decidir agora entrar em um relacionamento íntimo e profundo com Deus, mas é um treinamento. Dia após dia eu vou ter que trabalhar um comportamento em mim que me faz entender que Jesus está ali, está me chamando para ser igual a ele. E esse ser igual a ele é algo construído diariamente. Mudança de mente é algo construído diariamente, é um treinamento. Arrependimento também é um treino comportamental. Não esquece essa frase. Arrependimento também é um treino comportamental. Eu preciso me arrepender daquele comportamento, daquela ação e treinar dia após dia para não cair novamente naquele hábito errado, naquele comportamento errado. Então, se eu tenho um vício, mais difícil ainda é de sair de um vício quando você tem ele por anos, mas é um treinamento dia após dia. O que você precisa entender aqui é que depende de você. Você precisa dar esse passo. Jesus tem algo lindo, maravilhoso. Eu sempre falo isso, que Jesus tem um futuro maravilhoso para você, mas ele fica aqui. Eu sempre uso essa simulação com crianças, mas é algo entendível. Jesus está aqui com o seu presente, com o presentinho aqui, o seu futuro, o livro do seu futuro aqui, né? As bênçãos maravilhosas para te entregar. Mas está aqui, quem tem que caminhar daí para cá para buscar esse presente maravilhoso é você. E se você não der o primeiro passo, se você não der o segundo, não der o terceiro, e não fazer esse treino comportamental diariamente, quem vai ficar sem o seu presente aqui, sem o seu planejamento, sem os futuros, lá em Jeremias fala, eu tenho planos maravilhosos para vocês, planos de vida e não de morte, planos lindos. Mas se você não caminha em direção a buscar isso em Deus, você vai caminhar simplesmente sozinho, tomando as suas decisões sozinhos e achando que é a melhor, quando na verdade os planos de Deus para nós sempre são muito melhores do que aquilo que nós mesmos planejamos. Então, arrependam-se dos seus
pecados. Mudança de mente, mudança de mentalidade, crescimento de mentalidade, amadurecimento. Comportamentos que antes eram um hábito, um ciclo, precisam ser quebrados e novos costumes, novos hábitos precisam ser inseridos na nossa vida. Qual é o comportamento que você tem hoje que está sendo destrutivo para você? Que você precisa entender, ou acabou de entender aí, que você precisa ter essa mudança de mentalidade para que realmente a sua vida comece a se alinhar com tudo aquilo que Deus tem para você.